namorado terminou comigo porque eu não quis emprestar o meu nome para ele financiar um carro. No começo ele tentou fazer parecer que era algo pequeno. Disse que era só burocracia, porque o score dele estava ruim temporariamente. Até parece que existe score temporariamente ruim. Mas quando eu falei não, ele mudou completamente. Começou a dizer que eu não confiava nele. Que casal de verdade constrói junto? Que se fosse ao contrário ele faria por mim. Só que uma coisa não saía da minha cabeça. Se ele já estava sem conseguir o crédito sozinho, por que eu deveria assumir esse risco no meu nome? A discussão foi ficando tão feia que ele chegou a dizer que eu estava atrasando a vida dele, como se amor fosse prova de disposição para entrar em dívida. O pior foi ouvir de algumas pessoas que eu perdi um homem por causa de dinheiro. Engraçado como sempre chamam a mulher de interesseira, né? Até o dia que ela se recusa a assumir a dívida dos outros. No fim, ele terminou comigo e saiu dizendo para todo mundo que eu não acreditava nele. Meses depois, eu descobri que o financiamento nem chegou a sair, porque ele já estava com problemas financeiros, ó. E foi aí que eu percebi que eu não perdi um homem por causa de dinheiro. Eu apenas me livrei de uma dívida que nunca foi minha e de um macho que nunca me merecia. Comprei minha casa no começo do ano e descobri uma coisa inacreditável. O vizinho tinha um acordo com os antigos donos para transformar o meu quintal em atalho particular para a escola atrás da rua. Eles fizeram até um portão na cerca deles que dá direto para o meu terreno. E eu, tentando ser educada, deixei passar. Erro meu. Porque o que começou como favor virou sensação de posse muito rápido. Agora o vizinho quer dizer onde meu cachorro pode ficar ou não no meu quintal, porque as visitas dele não gostam de passar perto. Também reclamou do xixi do cachorro e ainda teve coragem de dizer que a minha composteira é feia e estraga a passagem dos convidados. Peraí, desde quando meu quintal virou corredor de público gourmet? O mais bizarro é isso. Quando você permite uma facilidade, tem gente que automaticamente entende como direito adquirido. Agora eu tô pensando seriamente em colocar um cadeado no portão e acabar com a farra. Porque aparentemente confundiram educação com servidão. E você? Teria paciência ou já tinha fechado esse portão faz tempo? E estou indignada. Os pais do meu namorado moram na cidade vizinha, cerca de 140 quilômetros de nós. E ele teve que ir nessa cidade a trabalho. Como eles se veem pouco, ele pensou em dormir na casa dos pais para aproveitar o tempo com eles. Combinou com os pais e até aí tudo ok. Quando chegou a hora dele ir para a casa deles, eles tinham ido para a igreja. Ok. Porém, eles chegaram em casa 11 da noite. Isso mesmo. Ele ficou sentado em um restaurante esperando eles até esse horário. Achei um descaso deles com ele. Não é a primeira vez que eles têm essas atitudes com meu namorado. E eu fico chocada. São vários momentos. Em dezembro do ano passado, meu namorado montou uma cesta de Natal para eles, sabe? Uns dias depois, ele viu a postagem da irmã que fez aniversário perto do Natal, postando uma foto de agradecimento aos pais pela cesta. Sim, eles usaram a cesta que meu namorado deu para presentear a irmã dele. Adivinha a cesta? Sim, é a cesta que ele montou mesmo. Meu namorado volta e meia manda dinheiro para eles, ajuda eles no que pode, mas eu percebo que eles tratam ele com descaso e isso me dói. Vocês acham esse tipo de atitude normal? Ou ele deveria afastar os pais da vida dele? Eu tinha uma prima que eu não podia achar um menino bonitinho, que ela já dava em cima e ficava com o garoto. Até que chegaram meus 17 anos e num belo dia, ela me mostrou o Orkut. Sim, eu sou uma jovem senhora. Ela mostrou um Orkut de um cara que ela estava tentando ficar e ela não conseguia. Ele era meio maromba de academia, era um cara meio divertido, era cheio de personalidade. Ele dava perdido nela e ignorava sempre as mensagens dela. E eu pensei, essa vai ser a minha grande vigarice. Sim, juro que acreditei no meu potencial sedutor. Chamei ele no MSN. Vocês se lembram do MSN? Bom, saudade desse tempo, né? Enfim. Foram exatos 30 dias de conversa divertidas e sem pretensão. E ele me chamou para sair. Não só aceitei, como eu chamei ela para ir junto no dia com outras amigas.
Mas eu não só fiquei com ele me pediu um namoro e um mês depois, já se foram 15 anos que eu tô com ele. Inclusive, temos um filho lindo. Eu levei a vingança a sério demais, eu acho. Sobre a reação dela. Ela fingiu não se importar na hora, mas enquanto a gente estava junto, ele, os amigos, as minhas amigas e a dita cuja, ela falava alto, ria alto, fazia piadinha sobre mim, e eu odiava festa e sertanejo, e ela fazia questão de ser o centro das atenções. Nos primeiros meses de namoro, ela tentava se intrometer em tudo, queria sempre sair junto, ele ia com outras pessoas, mas ela queria sair sempre junto, até que aos 19 eu consegui me afastar dela de vez, e fui perdendo contato. Ontem eu expulsei o marido da minha mãe, da minha casa, e eu disse que se ela voltar pra ele, também não precisa voltar. Foi exatamente isso. A minha mãe me ligou, perguntando se eu podia passar o final de semana, aqui em casa, né? E eu falei que sim, sem pensar duas vezes. Depois ela me perguntou se podia trazer o marido dela, e eu respondi, pode, desde que ele saiba se comportar. Ela ainda pediu pra chamar alguns amigos, e eu aceitei. Fizemos um lanche, colocamos o jogo, todo mundo conversando, dando risada. Só que bastou ele começar a beber para começar o problema. No início era só ele falando alto. Depois vieram provocações. Em seguida ele começou a humilhar minha mãe na frente de todo mundo. Eu pedi para ele se acalmar. Eu pedi de novo, até que ele levantou da cadeira e foi para cima dela. E eu entrei na frente. Falei pra ele que ele precisava ir embora e ele virou de raiva pra mim. Veio pra cima, me empurrou, disse que ninguém mandava nele, que naquele momento eu só pensava numa coisa. E eu disse, ou você sai agora, ou eu chamo a polícia. Pronto, a casa virou um caos. Meus amigos tiveram que segurar a situação, a minha mãe começou a chorar, ela passou mal, ele ainda saiu ameaçando ela, que quando ela chegasse em casa ele ia se arrepender do que estava acontecendo. E no dia seguinte aconteceu o mesmo roteiro de sempre. Ligação, pedido de desculpas, promessa de que nunca mais vai beber daquele jeito que bebeu naquele dia. E eu olhei para minha mãe e falei, se você voltar com esse homem, não conte mais com essa casa. Eu não vou abrir a minha porta para alguém que te ameaça e transforma a vida de todo mundo, inclusive a sua, num grande inferno. A minha mãe ficou magoada, claro. Ficou chateada comigo, mas sinceramente, eu acho que chega um momento em que proteger quem a gente ama também significa colocar limite, mesmo que a pessoa não goste. Porque o alcoolismo ele explica muita coisa, mas nunca pode servir de desculpa para uma humilhação, para uma agressão, para uma ameaça e para uma tragédia. Você acha que eu fui dura demais com a minha mãe? Ou depois disso tudo ela ainda insistir no relacionamento seria a falta de amor próprio por parte dela? Eu sei a resposta. E se a sua resposta não foi igual à minha, você precisa fazer terapia. Eu estava saindo com um cara há quase 1 ano. Dormíamos juntos praticamente toda semana. Eu conhecia a família dele, ele conhecia a minha família. A gente passava as datas importantes juntos, fazíamos planos de viagem e conversávamos sobre o nosso futuro. Para mim, era óbvio que estávamos em um relacionamento. Até que numa festa eu ouvi um amigo dele perguntar, e vocês dois estão namorando? E ele deu risada e respondeu, não, a gente só tá se conhecendo. Só se conhecendo. Depois de quase 1 ano, eu fiquei em silêncio na hora, não fiz barraco, não pedi explicação e nem discuti. No dia seguinte, eu apaguei o número dele, parei de responder ele e segui minha vida plena. 1 semana depois, ele reapareceu na minha casa furioso. Disse que eu era imatura por sumir, que eu não queria nem sequer conversar, que as pessoas adultas deveriam resolver as coisas na base do diálogo. Engraçado, né? Durante 1 ano você teve tempo pra me avisar que eu não era sua namorada e você não disse nada. Isso foi o que eu falei pra ele. Ele foi embora dizendo que eu era dramática. Alguns amigos concordaram com ele. Outros disseram que eu só me recusei a continuar numa história onde eu era boa o suficiente pra agir como namorada, mas não pra ser apresentada como uma. Mas eu fui impulsiva por desaparecer sem explicações? Ou eu só enxerguei uma verdade que ele já tinha deixado claro? Uns dias depois ele apareceu na minha casa dizendo que eu tinha exagerado, que eu deveria ter conversado antes de sumir.
e disse que queria fazer diferente dessa vez. Mas é curioso como algumas pessoas só resolvem demonstrar o que sentem quando percebem que você realmente foi embora da vida delas. Ele se arrependeu de verdade ou ele só sentiu falta de ter alguém que estava sempre disponível para ele? O que você acha?